Participe da nossa programação. Seja por ligação ou WhatsApp, o nosso telefone é DDD 889-9903-8526. Repetindo, DDD 889-9903-8526. Por aqui na Atual, a gente ouve você. Peça sua música, interaja com nossa programação, mande sua sugestão ou crítica, pois aqui você tem vez e voz. Atual Online, a força da nossa voz. Música, informação e entretenimento. Você está na Atual Online, de Várzea Alegre para o mundo, via internet. Conexão Espírita, com Tayane Gomes. Boa noite, meus amigos. Que alegria, mais uma quinta-feira, estarmos aqui na apresentação do Conexão Espírita. Eu me chamo Samira Braga e hoje, nessa quinta-feira, nós estamos aqui reunidos para trazer novidades para vocês. O Conexão Espírita de hoje, um programa muito especial, tem estreia de um novo quadro e já eu explico com mais detalhes para vocês, Nesse momento, nós vamos agradecer as nossas queridas irmãs que são parceiras aqui, que nos ajudam a manter o Conexão Espírita no ar. A Eliarte Artesanato, a Presentes e Companhia, o Garden Mercantil e a Criativa Loja Plus Size. Aproveito aqui e mando um grande abraço para minha amiga Ana Maria, da Loja Criativa, que hoje faz aniversário, Ana Maria, que é minha amiga de infância. E olha, gente, não é só por dizer não, é amiga de infância mesmo. Então, Ana Maria, um grande beijo, minhas vibrações de muito amor, de muita luz e de um novo ciclo abençoado e feliz. Quero agradecer também aos nossos parceiros, o GEVA, o Portal do Magnetismo Humano e também o Lar de Carla. Esses amigos que são parceiros, que estão sempre conosco. E vocês, amigos ouvintes que acompanham o Conexão, o meu desejo sincero, que a luz do nosso Mestre Jesus ilumine sempre o seu coração. Então, vamos às novidades. Primeiro, hoje, aqui só Samira Braga na apresentação. Nossa amiga Thay teve um compromisso e infelizmente não pôde estar aqui presente. Mas nós estamos estreando, nós vamos iniciar um novo quadro aqui no Conexão Espírita. E o nome já deixa a gente assim muito feliz e sabendo que nós vamos ter muitos momentos de aprendizado, de crescimento. Olha o nome: Despertar com a Flor da Vida. Deixa eu explicar melhor para vocês. Vocês sabem que nós temos uma parceria com o Lar de Carla. E aí você me pergunta, Samira, e o que é o Lar de Carla? Bom, o Lar de Carla, foi criado como uma forma de ressignificar a dor da família Oliveira Santos, depois da partida precoce de Carla Maiana. Então, depois dessa imensa dor, a família se reuniu, montou esse grupo, que tem um projeto social na cidade de Icó e também trabalha na divulgação da doutrina espírita. O Lar de Carla tem um canal no YouTube, que aproveita para fazer a divulgação da doutrina e também tem estudos toda semana, toda quarta-feira e todo domingo. Nós já falamos para vocês muitas vezes que o Lar de Carla é nosso parceiro. Realmente, nos estudos do Lar de Carla e do GEVA, a gente se mistura muito, Nós temos integrantes do GEVA que participam dos estudos coordenados pelo Lar de Carla e nós temos integrantes do Lar de Carla que participam dos estudos do GEVA. Então, juntos, a gente aprende, a gente cresce, a gente se fortalece e a gente tem esse objetivo de levar adiante a mensagem da doutrina espírita. E como nós estamos conectados, nada mais justo que através do Conexão Espírita, que vai ao ar toda quinta-feira através da Atual Online, nós tivemos essa parceria com o quadro Despertar com a Flor da Vida, que é o tema do Lar de Carla, O Lar de Carla,
a flor da vida. Então, nós temos a partir de hoje, né, toda última quinta-feira de cada mês, nós vamos ter esse quadro. E hoje é o início, é o primeiro, né, e nós estamos aqui muito felizes com esse início, né? Hoje nós temos a participação de Ana Clébia, que é a responsável, né, pelo Lar de Carla, e ela também trouxe um convidado muito especial, o Luiz Gustavo Fonseca, que ele é um palestrante espírita. Ele é da cidade de Taubaté, interior do estado de São Paulo. O Luiz Gustavo, ele nasceu em família espírita, né? Então, você imagine aí que desde sempre ele está conectado com esse mundo, tem muito conhecimento, né? E trabalha na divulgação da doutrina. E atua também justamente na parte do desenvolvimento mediúnico. E tem grupos, né? Ele coordena grupos de estudo e prática da mediunidade. Então, esse tema muito interessante é o primeiro tema do Despertar com a Flor da Vida. Nós vamos falar sobre o desafio da mediunidade. Então, vamos dar boa noite à Ana Clébia e também ao nosso convidado especial, o Luiz Gustavo. Um grande beijo para vocês. Que alegria ter vocês aqui conosco. Espero que essa noite seja muito produtiva. O Luiz Gustavo, se eu tiver esquecido de falar alguma coisa e você quiser complementar a sua apresentação para que as pessoas conheçam melhor o seu trabalho, pode ficar à vontade. Desde já que minha alegria imensa, né, da participação de vocês conosco. Obrigado. Você começa, né, Ana Clébia? Não tem nada a complementar, não. Boa noite a todos, né? Com muito prazer e emoção, né? Que nós estamos aqui hoje nesse quadro, primeiro programa, o Despertar com a Flor da Vida, e agradecer a Atual, né? O programa Conexão Espírita e ao nosso amigo Luiz Gustavo, com muita satisfação, que a gente inicia esse quadro. E como a gente tem esse intuito de, sempre nas nossas lives, nos nossos estudos, e agora no programa, divulgar, né, essa maravilhosa doutrina que ilumina nossas consciências e consola nossos corações. Então, o intuito é divulgar para que mais pessoas conheçam a doutrina espírita. E hoje, para iniciar esse nosso programa, nós estamos aí com o nosso querido Luiz Gustavo. Fica à vontade, Luiz, boa noite. Obrigado, Ana. É uma grande alegria estar com vocês aqui, é uma grande responsabilidade, eu espero sinceramente corresponder, sobretudo pela estrutura que fez esse programa nascer, né? Essa história tão bonita da gente transformar o que aparentemente é uma situação de dor, de tristeza, numa bênção, numa flor que renasce, em algo que traz vida, que traz entendimento, né? Então, é uma grande alegria a gente estar participando, sobretudo para tratar sobre o tema de mediunidade, que é um assunto que a gente gosta de falar, e que eu acho que é muito importante ser falado, porque é muito, muito pouco compreendido, né? Então, vamos adentrar aí para a gente ter o tempo também de algumas perguntas, de alguns questionamentos. E por que falar de mediunidade, né? Por que falar dos desafios que a mediunidade nos inspira? E, basicamente, é porque a mediunidade, embora a maioria das pessoas provavelmente desconheça, mas ela faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Ela está intrínseca no nosso existir, na nossa consciência, mesmo para aqueles que a desconhecem. Então, para embasar, né, o assunto que nós vamos tratar, primeiro a gente já vai lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, que trata sobre os médiuns, onde Kardec vai nos afirmar categórico, né, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade faz parte das pessoas e, por isso, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Assim, podemos dizer que todos são médiuns em maior ou menor grau. Isso é Kardec nos afirmando e nos dando esse entendimento, e as percepções elas vão sendo das mais variadas.
das inspirações, das percepções mais consistentes. Então, a mediunidade é um processo que está presente na vida da humanidade. E vamos entender esse processo que começa desde das primeiras civilizações, né? Nós temos o entendimento da mediunidade a partir da obra de Kardec, sobretudo o Livro dos Espíritos, que se faz em 1861, o lançamento dele, mas a mediunidade, ela existe desde o surgimento das civilizações mais antigas. Os fenômenos mediúnicos norteiam a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, se fazem num apoio, num amparo mútuo dos irmãos do lado de lá e de nós que estamos aqui do lado de cá encarnados, para essa caminhada, para essa jornada de evolução, né? Então, das civilizações mais antigas, nós vamos vendo os fenômenos acontecendo e nós vamos vendo o que Kardec nomeou de médiums em 1850 em diante, quando ele começa a estabelecer a codificação, assumindo outros nomes. Então, eram os pítons, pitonisas, arúspides, oráculos, né, os adivinhos, os profetas, os síbilas, as feiticeiras, os bruxos, né? Todas essas denominações indicavam as pessoas que possuíam de uma maneira mais acentuada, porque, como Kardec nos coloca, todos nós temos essa condição mediúnica, esse dom, o que vai variar é a intensidade, mas todos esses, ao longo de toda a civilização, já estabeleciam, né, esses dons, traziam eles à humanidade, e embora muito mal compreendida, a mediunidade se estabelecia. E daí é interessante a gente perceber que essa mediunidade foi se estabelecendo de maneiras diferentes, em períodos diferentes, embora presente em toda a história humana. Então, nós vamos ver que, bem antes de Jesus, anterior a Moisés mesmo, nessas primeiras civilizações, nós vamos vendo essas práticas acontecendo, mas sem a mínima consciência do porquê do uso dessa mediunidade. Então, essa mediunidade era usada para adivinhações, para comércio, para benefícios, para trocas. Isso ali naquele início, né? Tanto que a gente vai ver, num segundo momento, a época de Moisés, uma proibição do uso dessa mediunidade. Está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, uma proibição em virtude do mau uso desses dons e dessas possibilidades, porque era usado de maneira a coisas mundanas, a benefícios pessoais, e a firmeza do grande médium que foi Moisés proíbe no intuito de não permitir o comprometimento daqueles companheiros usando mal daqueles dons mediúnicos, num uso que comprometeria tanto a espiritualidade inferior a se manifestar, quanto eles a exercer aquele dom. Nós vemos um outro momento, onde vem Jesus 1.300 anos depois de Moisés, mais ou menos, e ele libera o uso dessa mediunidade, ele exemplifica, ele expande esse conceito através das curas, através de expulsar os demônios, através de todos os seus milagres, os chamados milagres, mas que nada mais eram do que o bom uso, né, do magnetismo, do fluido cósmico universal, que nós aprendemos com Kardec, das possibilidades. E Jesus traz essa grandiosa ferramenta e usa com dignidade, com benefícios múltiplos, impressionando a humanidade, trazendo o entendimento desse intercâmbio dos dois mundos. E após o período de Jesus, nós vamos passar um longo período, que é o período da Idade Média, que são quase 1000 anos, ou mais até um pouquinho, onde nós vemos os ensinos do Cristo serem deturpados e manipulados pelos caminhos religiosos dos homens, e a perseguição do uso da mediunidade, da manifestação mediúnica, um período realmente bastante obscuro, onde nós vemos aí
toda aquela perseguição da Inquisição. Então, os médiums, ditos bruxas, feiticeiros, enfim, sendo perseguidos, e esses longos séculos onde não há um desenvolvimento do conhecimento, do entendimento desses dons da mediunidade. Após isso, nós vamos ter o período do Renascimento, nós vamos ver uma espiritualidade maior agindo no mundo, trazendo almas inspiradas e portadores do conhecimento necessário para expandir o entendimento da humanidade, e nós vamos vendo chegar ao mundo os conhecimentos necessários para interpretar melhor todas essas questões. E vem Kardec aí, que a partir de 1850 se envolve num período novo, após todo esse período de limitação, que é um período de grande expansão dos fenômenos novamente, fenômenos físicos, né? Fenômenos de materialização, fenômenos que chamavam a atenção das pessoas, as mesas girantes, uma eclosão de mediunidade ao longo de todo o mundo, onde nós vemos a psicografia se estender, se expandir, a psicofonia, para realmente ser aquele momento de chamada de atenção do mundo para a realidade desse mundo espiritual que está agindo em conjunto com o nosso mundo material. E nos permitindo entendimento através da codificação que é estabelecida pela voz dos espíritos, não por um homem. Kardec faz esse trabalho grandioso e minucioso, né, de estabelecer toda a obra, toda a literatura base do nosso conhecimento, mas através da manifestação mediúnica dos espíritos pelos inúmeros médiuns. Então, vejam a grandeza, a importância de entender esse fenômeno, de compreender que a mediunidade faz parte da nossa vida, para compreendermos o momento atual que nós estamos vivendo, que é um momento onde não se faz mais necessário tantas manifestações, vamos dizer assim, chamativas, manifestações físicas, mas onde nós vamos perceber a mediunidade assumindo um papel muito importante, que é o papel onde ela se expande, e eu, como dirigente de grupos mediúnicos, assim, já estou há umas 2 décadas, né, nesse caminho, eu nunca vi surgirem tantas pessoas com a mediunidade eclodindo, com dúvidas, buscando tentar entender, trabalhar, compreender essa mediunidade, e a gente vê que esse processo do nosso momento presente é para que essa mediunidade sirva de orientação, de consolo, de inspiração, onde a gente faz essa ferramenta abençoada como uma flor se expandir, se mostrar sua beleza, sua grandeza, e nos inspirar na nossa caminhada nesse mundo de materialidade, mas que nada mais se presta a servir de possibilidade à nossa caminhada espiritual. Então, hoje, o momento presente que essa mediunidade estabelece em nós é um momento de busca de conhecimento, de entendimento, de fé, de crença. E aí entra o assunto, né, que nós vamos começar a trabalhar, porque talvez o grande, maior desafio que os caminhos da mediunidade enfrentam hoje é essa busca de entendimento, de esclarecimento, para que possamos, aqueles que buscam estabelecer a faculdade mediúnica, fazer isso de maneira equilibrada, de maneira portando o conhecimento necessário. Então, só para a gente fechar esse conhecimento, esse entendimento da mediunidade, eu gosto muito de uma reflexão que Emmanuel nos fornece no livro Consolador, na questão 382, onde ele define mediunidade, né, como aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. Quando ele fala isso, ele se refere a uma citação de João, no momento do Pentecostes, aonde João cita, nesse momento, né, as palavras de um profeta do Antigo Testamento, do profeta Joel, que cita esse derrame na carne, né, das bênçãos de Deus. E Emmanuel nos fala, sendo essa luz derramada na carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador,
e reafirma que essa mediunidade, ela sendo luz que brilha na carne, ela é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, é um atributo da alma, é uma faculdade do espírito, que se manifesta pelo nosso psiquismo, pelo nosso pensamento, e que nos enriquece de valores, nos permite conhecer caminhos quando se faz aliada dos valores do Evangelho, nessa trajetória que a mediunidade nos permite exercer no mundo. Talvez aí a gente comece a compreender o grande desafio da mediunidade. Ela é uma faculdade psíquica ao qual todos nós somos portadores, uns em maior intensidade, outros menos, mas ela está se desenvolvendo em todos nós, irá se desenvolver em todos nós, cada um a seu tempo, de acordo com a sua busca de entendimento, a sua dedicação, as suas potencialidades que vão sendo trabalhadas, mas ela precisa se construir a partir de valores morais, para que ela não corrompa os nossos valores quando mal utilizada. Quando nós usarmos desse dom de conexão com o mundo espiritual de maneira equivocada, junto à espiritualidade inferior, e não à espiritualidade superior, a nos inspirar conhecimentos. Então, a caminhada mediúnica, a missão dos médiuns é algo que precisa, olha nós aí falando dos desafios, é algo que precisa ser compreendido, é um dom que precisa ser compreendido para ser bem trabalhado. Emmanuel nos fala ainda no Consolador sobre essa missão mediúnica, que embora os percalços e as lutas dolorosas dessa caminhada mediúnica, não que ela seja apenas isso, mas algumas caminhadas às vezes têm lá os seus percalços, né? Vamos assim dizer, mas Emmanuel fala que é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos. Porque é através desse contato com o mundo espiritual, com os espíritos superiores a nos ensinar, a nos inspirar, e com os espíritos necessitados de amparo, fazendo a ponte, né, entre a espiritualidade que vem amparar e aqueles que necessitam desse amparo. Nós vamos sendo um pouco aqueles que ajudam e muito aqueles que recebem essa ajuda, que são amparados por essa ajuda, por poder ser esses medianeiros, esses mediadores nessa jornada, nessa caminhada. Na questão 383 do Consolador, Emmanuel vai nos falar, e eu acho que é importante a gente fazer essa situação para entender o processo. Emmanuel fala: todos os homens têm seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito, como nós já falamos, ele representa, olha que bonito isso, e a compreensão que nós precisamos começar a estabelecer sobre o que é mediunidade e o nosso aprendizado sobre ela. Esse atributo representa a alvorada de nossas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada de seus 5 sentidos. Então, a mediunidade é um atributo de todos nós, de toda a humanidade, e ela representa a alvorada, o início desse dia, desse olhar, desse horizonte que a gente começa, todos nós, através do conhecimento que se difunde desde o início da civilização humana. A gente talvez, com a vinda do codificador, o estabelecimento da doutrina dos espíritos, nos trazendo, né, a base, a estrutura de conhecimento, nós começamos a entender que é a alvorada dessas percepções para o ser humano que nós seremos lá no futuro da humanidade. Um ser humano que vai alargar os sentidos materiais, os 5 sentidos, acrescendo a ele o 6º sentido, o sentido espiritual, da percepção da vida espiritual fundamental
nesse intercâmbio, nessa troca e na nossa percepção da verdadeira vida, do viver espiritual na manifestação material do nosso viver, para que nós possamos usar dessa travessia que o mundo nos permite como escola abençoada e sagrada, todas as oportunidades, e muitas delas nos vêm através da mediunidade, para nós evoluirmos nossos sentimentos, nossas emoções, nosso amor ao próximo, a nossa caridade, a nossa potencialidade de trabalhar para o bem do outro e assim trabalhar sobretudo para o nosso bem. E Kardec ainda ele é enfático, ele nos coloca assim, esse dom de Deus não é concedido ao médium para que ele se deleite e ainda menos para satisfazer suas ambições. Lhe é dado para o seu próprio aperfeiçoamento e para que os homens conheçam a verdade. Porque, embora séculos e séculos passados, desde o princípio, da percepção desse dom, infelizmente, enquanto humanidade, nós ainda usamos muito desses dons para ambições pessoais, para orgulho, vaidade, para benefícios materiais. E isso em países, em sociedades que não têm o conhecimento que a doutrina espírita kardecista permite, como nós vemos nos Estados Unidos, que esse dom é usado como consulta, como algo que é remunerado, mas em diversas regiões do mundo, por não haver esse entendimento, esse conhecimento, e com isso, o mau uso e a limitação desse uso, impedindo um desenvolvimento muito maior de entendimento e da potencialidade que a mediunidade nos permite. Então, quais são os nossos desafios nesses tempos atuais, onde mais do que nunca a mediunidade vem ao mundo e se manifesta de maneira intensa para trazer consolo, para trazer orientação, para trazer amparo, para trazer despertamento, Qual é a grande limitação mediúnica que nós possuímos, Quais são os grandes desafios que precisamos enfrentar para usar, entender e usar bem dessa mediunidade? Tem um livro do Carlos Bacelli, pelo espírito Odilon Fernandes, falando de mediunidade. No capítulo 39, Bacelli vai fazer uma colocação muito interessante, onde a reflexão se intitula Limitação Mediúnica. E ele nos fala assim: os obstáculos exteriores à mediunidade são sempre em menor número que os obstáculos interiores. Ou seja, a mediunidade é uma força psíquica em expansão que ainda encontra muita resistência dentro do próprio medianeiro. Então, os grandes desafios não estão fora, também existem no encontro de uma casa mediúnica, com um trabalho sério, com pessoas com estudo, com entendimento, com compreensão. Mas as grandes barreiras estão muito mais dentro do médium, do candidato àquele aprendizado, da pessoa que está fazendo a sua busca, que está começando a ter algumas percepções, algumas manifestações de evidência, de clareaudiência, de sintonias, de questões, que fazem ela perceber esse mundo espiritual, mas às vezes são as limitações que estão dentro, os preconceitos, a dificuldade de entender, as questões, às vezes, de buscar esse caminho de mediunidade, não para buscar entendimento, esclarecimento, mas para buscar socorro, para buscar resoluções para os problemas emocionais da vida, os problemas materiais da vida. Quantas pessoas não buscam a compreensão do espiritismo e da mediunidade, querendo um trabalho que resolva a vida, que resolva as situações, sem compreender que o conhecimento do espiritismo e o conhecimento da mediunidade, toda a sua complexidade, vai nos trazer um entendimento para que cada um de nós possa, pelo autoconhecimento de si próprios, enquanto espíritos em jornada, em caminhada de evolução, nós possamos resolver as nossas questões,
nós possamos entender os conflitos que a gente vai causando nas nossas vidas, pelas más escolhas, por tudo aquilo que a gente ignora, e o conhecimento espiritual nos libertando dessa ignorância, desse desconhecimento. E daí entra o conhecimento da mediunidade, para aqueles que têm essa faculdade se aflorando. Isso tudo vai nos dando entendimento, sabedoria, para a gente alinhar a nossa vida, a nossa caminhada. Autoconhecimento, né? A capacidade de gerenciar a nossa vida, por nos entendermos seres espirituais numa jornada material de aprendizado. E nesse texto, Bacelli ainda vai continuar falando, para que a mediunidade crescesse livremente, o médium necessitaria se libertar de muitas amarras que ainda o escravizam ao homem velho. Em muitos companheiros da mediunidade, a força medianímica não se expande a contento, porque esses companheiros não se dedicam a cultivá-la. E aí entram as questões que nos pegam no geral. Uns perdem tempo precioso com questões menores, emprestam seu espaço mental às intrigas do cotidiano, aos problemas menores, às picuinhas que deveriam ser banidas de vez do grupo espírita, verdadeiramente interessado em servir a Jesus. Nós, às vezes, temos as manifestações mediúnicas, temos a curiosidade, temos a necessidade, alguns passam por um período de dúvida, de um certo sofrimento, de uma certa ansiedade por não compreender aquelas sensações, aquelas manifestações, mas não vão ali buscando compreender o processo, né, de uma maneira mais ampla. Vão buscar o alívio para as questões mais imediatas e não se entregam ao estudo, à reflexão, à seriedade. Então, nós vamos vendo muitos companheiros se dedicando, usando dessa mediunidade para questões menores, para questões mais frívolas, como era antigamente, as consultas, as adivinhações, os trabalhos para abrir os caminhos, para, enfim, trazer prosperidade, o que quer que seja, né? Questões, propósitos de ambição, de egoísmo, uma falta de entendimento que vai impedindo a conexão com a espiritualidade superior e vai enraizando muitos irmãos, muitos companheiros médiuns, as influências dos espíritos inferiores. Mas veja, a culpa não é simplesmente dos espíritos inferiores, mas é da sintonia que cada um de nós se permite. Nós estamos abrindo as portas e talvez façamos isso por desconhecimento, por falta de estudo, mas por falta da consciência de buscar esse conhecimento, essa amplitude, esse entendimento. Quando a espiritualidade superior não encontra em nós esse despertamento, essa vontade de entender, essa vontade de crescer, essa vontade de se conectar, eles vão se afastar e buscar aqueles mais dignos, aqueles que estão buscando com mais seriedade, né? Que estão entendendo qual é a verdadeira necessidade do médium, que é a de evangelizar-se a si mesmo, antes, inclusive, de se entregar a grandes tarefas doutrinárias, porque tem muitos que querem ser grandes médiums, querem ser grandes psicógrafos, como foi o Chico, querem ser médiuns de cura, querem ser, enfim, querem papéis mediúnicos que vão trazer relevância no mundo sem entender que se isso acontecer por um dom desenvolvido, sem estar aliado a uma condição de moralidade, de evangelho, isso vai levá-los a caminhos de profundo desequilíbrio, como nós temos, infelizmente, muitos exemplos, dentro da caminhada espírita e fora dela. Então, finalizando já a nossa colocação, para a gente poder abrir para perguntas, quais são os grandes desafios da mediunidade nos tempos atuais, nesses tempos onde nós estamos num mundo com tantos conflitos de valores, né, se fervilhando, né, eclodindo, aonde tem guerras de ideologias, guerras físicas, né, guerras de conquistas, de buscas,
das questões de materialidade versus espiritualidade, nós estamos no que nós chamamos na eclosão dos acontecimentos da transição planetária para construirmos essa caminhada do mundo de regeneração, onde a mediunidade vai ser muito importante. Então, o grande e maior desafio são todas as questões que nos levam ao entendimento desse dom, dessa faculdade psíquica, para que usemos dela como uma estrutura, uma ferramenta a nos motivar a uma caminhada de equilíbrio, a uma caminhada de transformação de valores, a partilharmos da companhia da espiritualidade superior nesse mundo que é o nosso mundo de origem. Nós somos espíritos numa vivência material e não o contrário. Então, esse mundo que a maioria que não conhece ali é o sobrenatural, é o nosso mundo real, é o nosso mundo natural, do qual nós precisamos começar a buscar ter mais intimidade, ter mais conhecimento, e daí a gente precisa estabelecer alguns processos, que são o que seriam esses desafios. Então, primeiro, numa caminhada de busca de entendimento para desenvolvimento mediúnico, exercer essa mediunidade, precisa estudo para compreensão. Primeiro ponto. Precisamos estudar, precisamos, porque é através do estudo, a mediunidade ela se manifesta na prática, dentro da casa mediúnica, do trabalho amparado e estruturado ali. Mas a construção espiritual, moral, a construção psíquica dela se faz pelo conhecimento que a gente vai desenvolvendo, o bom conhecimento, o conhecimento verdadeiro. Segundo, precisamos ter paciência, porque é um processo que leva tempo para se desenvolver. Não dá para desenvolver um dom mediúnico a toque de caixa, de uma hora para outra, porque se a vontade for essa agilidade, essa rapidez, nós já vemos ali que não tem o entendimento da função daquele dom. Então, precisa construir com bastante equilíbrio, com bastante entendimento da razão. Dedicação, esforço íntimo, isso é fundamental. Participar dos grupos de estudo, para posteriormente fazer o desenvolvimento, mas estudar a doutrina como um todo, estudar as questões do Evangelho segundo o Espiritismo, todo o conhecimento de mediunidade e de doutrina no geral, para dar a base, para dar o entendimento, para lidar com esses processos. E ter a mente aberta, meus amigos, ter a mente aberta, porque a mediunidade ela está se estabelecendo no seio da humanidade e as possibilidades dela são imensas, então a gente precisa se estruturar em bases seguras, e a grande base é Kardec, mas a partir daí, abrir a mente. E nas literaturas complementares, André Luiz, através de Chico Xavier, desnudou o mundo espiritual, né? Nos mostrou toda a realidade de coisas que nós nunca imaginaríamos. E muitas obras, as obras de Bacelli, tantas outras hoje, estão vindo complementar. Então, precisamos respeitar a base e a estrutura, mas buscar desenvolver um conhecimento. Jesus tem uma colocação no Evangelho de João que fala, vós sois deuses, e no de Mateus ele fala, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E em João, capítulo 14, versículo 12, ele fala, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha Jesus falando do dom mediúnico que ele exerceu com tanta grandeza. Estamos destinados a fazer tudo o que o Cristo fez. Óbvio, estamos muito distantes disso. Mas a mediunidade é a possibilidade do uso, né, do amor, da consciência cristã e do entendimento das leis divinas para obrar como Jesus nos ensinou e nos inspirou. Então, precisamos trabalhar o entendimento dessa mediunidade para que ela se estabeleça cada vez de uma maneira mais consciente, mais segura, num caminho firme, num caminho constante, num caminho de persistência, que quando seguido, quando a gente consegue, quando a gente se conecta à casa espírita correta, os companheiros bons de jornada, que estão ali também com aquele propósito,
essa mediunidade vai ganhar asas e vai nos elevar a vivências, a aprendizados fantásticos no nosso viver. Então, eu acredito que, fechando na Kleber, daí a gente abre para as perguntas, o grande desafio é nós entendermos, respeitarmos, nós nos integrarmos a essa faculdade fundamental aos novos tempos do mundo, para usarmos a força, o amparo dessa espiritualidade misericordiosa, que vem trazendo os ensinos do Cristo, que vem nos envolvendo com as bênçãos de Deus, para que a gente trilhe caminhos na materialidade mais abençoados, para que a gente viva essa espiritualidade na vida material, porque o mundo está precisando muito, sobretudo nesses tempos presentes, que a espiritualidade cresça nos nossos corações. A gente precisa se libertar dessa materialidade que está ficando tão intensa e conflituosa através do entendimento das questões do espírito. Tá certo? Estamos abertos aí às perguntas. Tem muita coisa a se falar, mas né, o tempo não permite muito. Vamos lá. Luiz Gustavo, em primeiro lugar, eu gostaria, sim, de expressar aqui minha admiração, né, meu respeito aí pelo seu trabalho. Você colocou, eu acredito, de uma forma tão clara, né, esse pensamento e esse conhecimento que nós precisamos despertar com a flor da vida relacionada à mediunidade, que talvez nem tenham, assim, tantas perguntas nesse momento. Eu acredito que a gente fica, assim, refletindo. Essa parte que você coloca, assim, que essa mediunidade é uma possibilidade de ampliar, né, os nossos entendimentos, a questão do homem do futuro, isso fala muito alto para a gente. E a gente vê que realmente as pessoas elas têm demonstrado, têm colocado muito mais visível essa sensibilidade, essas percepções. Né? A gente tem visto muito as pessoas falando sobre isso e como seria importante se todas realmente conhecessem, tivessem o entendimento do que é a mediunidade. A gente vê pessoas falando de intuição, a gente vê pessoas falando de sonhos, a gente vê as pessoas falando das sensações, das energias, muita gente falando sobre isso. E, como você colocou, é preciso ter uma base segura para entender e, a partir daí, desenvolver, né, essa questão. Antes de você complementar, eu gostaria só de dar boa noite aqui ao pessoal, né? Os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando. Começar aqui o pessoal que, desde o início, né, está acompanhando, ó, o Wagner Marques, a Diana Márcia, Juliana, o Dioguinho. O Dioguinho diz que o Lá de Carla e o Geeva são uma só família. Que coisa boa. A Cíntia Lima, a Vilma Costa Pontes, está dando boa noite aqui de Angra dos Reis. Juliana Castilho, a Tayane Gomes, né? A Thay está assistindo também, não pôde estar aqui pessoalmente, mas está acompanhando, e diz que felicidade esse primeiro despertar com a flor da vida, realmente muito, muito bom. Aí a Vera Amadei, boa noite, Rita Maciel, Ceizinha Oliveira, Eduardo dos Santos, Ariadna, Roberto França, Mércia Lígia, deixa eu ver aqui. Alguns, se eu não citar, é porque vai passando, né? Eu não consigo acompanhar. Fabiola, Maria Helena Xavier, Eduardo, acredito que eu já falei no Eduardo, né? Ângela, Simone Ivo, vamos ver aqui quem mais. Inaíse, Edna Pires, Sônia Ferreira, Maria Paulina, Lana Guerra, Nicinha Siebra. Então, boa noite a todos vocês. Né? Deixa eu colocar aqui, ó, a Diana, ela comentou que a mediunidade é oportunidade, é crescimento ao entender o intercâmbio entre os dois mundos. É um verdadeiro estudo para nós todos. É verdade. Com certeza. E aí, eu acredito que tem uma pergunta aqui. Olha só. Para que uma pessoa possa participar da atividade mediúnica, é necessário o estudo, como você falou, né? E tem, assim, a questão de um tempo determinado para esse estudo? Tem vários processos, a Federação Espírita, sobretudo aqui de São Paulo, não sei como é que aí se segue a mesma conduta, tem todo vamos dizer assim, uma caminhada, uma formação de conhecimento, porque é fundamental a gente entender sobre o que a gente está trabalhando.
A mediunidade, embora ela seja uma coisa orgânica que vai se manifestando, então às vezes a gente precisa ter o cuidado, a casa espírita, quando recebe o médium em potencial que está tendo uma série de eclosões de manifestações, ela precisa acolher, ela precisa equilibrar aquela mediunidade quando ela está mais eclosiva e mais complicada. Mas se aquele companheiro, aquela companheira, ela não for ter, não desenvolver o conhecimento do que é aquilo, vai ser muito difícil ela lidar, ela controlar, ela entender que esse médium vai ter uma postura determinante nesse processo. Nós não estamos, mediunidade não é um processo psíquico no qual nós estamos subjugados aos espíritos. Nós estamos trabalhando junto com os espíritos. E tem muitas crenças espiritualistas que a gente respeita, mas que tem um padrão de desenvolvimento diferente, não tem a parte do estudo, e a gente vê que os médiuns se submetem a muitas manifestações mais intensas. E a mediunidade, com Kardec, com o entendimento, né, doutrinário que Kardec nos permite, é uma mediunidade de consciente, onde a gente tem um pleno controle, a possibilidade de, pelo entendimento, dominar aquelas emoções, não simplesmente para controlar, mas para poder ajudar melhor aquele espírito, aquele irmão que se manifesta através do médium, aquele irmão que vem trazer conhecimento através de uma psicografia, através de uma psicofonia, esse intercâmbio, tanto no auxílio aos irmãos necessitados, quanto à transmissão de conhecimento da espiritualidade superior, precisa ser dominado. Como tudo, né? Para a gente executar bem, a gente precisa ter o conhecimento. Então, o certo, a percepção adequada é fazer todo um processo de busca de conhecimento e de entendimento. Ao mesmo passo, vai se recebendo, esse médium que está desenvolvendo, ele vai recebendo o auxílio, o amparo dentro da casa mediúnica, vai sendo equilibrada todas essas manifestações. O que a gente vê hoje em dia, né, nos grupos de desenvolvimento, é assim: eu costumo brincar que o chão racha e brota médium, porque assim, está eclodindo demais essa faculdade, que, como a gente falou, como Kardec coloca, todos nós temos. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar a questão de dar um ensinamento, mas dependendo da situação do irmão, a gente não consegue, vamos dizer assim, a gente precisa ir trabalhando essa mediunidade também, né? Não dá para demorar tanto. Mas daí são processos, depende de cada condição, depende de cada caso. Mas o ideal é essa estruturação no conhecimento, para que o médium ali, ele esteja firme naquele propósito, ele entenda o mecanismo psíquico que está acontecendo com ele, né? Uma coisa só que eu queria colocar, Samia, no comecinho do que você falou e das considerações. Primeiro, agradecer, tem um bando de gente aí de Taubaté, que são uns amigos queridos do coração, obrigado por estar com a gente aqui. Mas eu queria colocar assim, que esse entendimento, né, esse desenvolvimento, esse estudo, é um processo que a gente precisa realmente estabelecer com mais seriedade, porque a gente vê mesmo dentro de grupos mais antigos, naqueles médiuns mais desenvolvidos, nos conversadores, que são aqueles que estão trabalhando a sua percepção para orientar, né, os espíritos que vêm através dos médiuns, também é uma forma de intercâmbio mediúnico extremamente importante, né? Um trabalho mediúnico não se faz sem aquele companheiro capacitado a orientar e que vai precisar ter uma sintonia psíquica, que também tem uma espécie de mediunidade ali desenvolvida. Essa busca de conhecimento é muito importante, não basta só a boa vontade. A boa vontade ela é fundamental. O amor, a vontade de servir, se isso faltar, não basta o conhecimento. Mas junto dessa vontade, as casas espíritas, né, o movimento espírita, no que tange essa caminhada da mediunidade, precisa incentivar cada vez mais a busca desse conhecimento, dos estudos. E hoje está muito fácil, né? Com a questão da pandemia acelerou as questões das lives, a gente tem muito material bom, tem de tudo, mas tem muito material bom na internet, no YouTube, tem programas abençoados como esse que está começando hoje, que vai trazer tantas coisas abençoadas, que vai fazer florescer o conhecimento em todos os campos do espiritismo, da espiritualidade, mas
essa consciência, essa busca de conhecimento precisa ser estimulada, porque quando a gente começa a entender, a compreender, é uma coisa maravilhosa. Você entende essa sintonia com o mundo espiritual, você acolhe melhor aquele espírito que vem muitas vezes sofrido, ou que vem às vezes se achando mal, se querendo fazer mal, e você consegue envolvê-lo nas suas carências, nas suas dores e transformar aquela percepção. Então, o processo mediúnico, quando compreendido, o processo da conversação num trabalho mediúnico, a bênção que ele traz para aquele que está sendo o veículo daquele acontecimento é maravilhosa, porque a gente vai expandindo a nossa compreensão, nosso horizonte sobre nós mesmos, sobre essa flor da vida, né, Ana Cléber, que precisa desabrochar na humanidade. A compreensão das questões espirituais precisa florir na humanidade para que cada vez mais pessoas despertem essa busca de conhecimento. Fala demais, né? Vamos lá, vamos mais pergunta aí. Luiz Gustavo. Pronto, pode falar, Ana Clébia. Não, pode perguntar, Samira, explica aí a ele. Não, é porque, assim, infelizmente, o tempo da gente, assim, corre, né? E nós temos aqui perguntas bem interessantes. Eu acredito que nós vamos ter que marcar um Despertar com o Flor da Vida 2, né? Para que o Luiz Gustavo responda as nossas questões, né? Porque nós temos perguntas aqui interessantes. Olha só, a Thay perguntou: quem tem mediunidade ostensiva deve estudar primeiro ou já deve trabalhar a faculdade? A Diana perguntou: qual o maior desafio do médium, a moralidade ou a ausência do estudo, para melhor entendimento? Aí, quer dizer, são perguntas que precisam de um tempo para serem esclarecidas, não é, amigo? Sim. O que você Nós temos uns diz? minutinhos ainda? Nós temos um quantos ainda? minutos ainda? 3 minutos. Vamos lá, vamos só colocar rápido. Eu acho que assim, conhecimento é uma grande busca, porque ele vai estruturar essa caminhada e essa formação. Estamos à disposição para um outro encontro, viu? Mas assim, conhecimento é a grande busca que vai consolidar essa caminhada. Nós temos vários processos, né? Dentro da Federação Espírita, a gente tem um protocolo de todo um conhecimento, desenvolver um processo de aprendizado. Como eu falo, a gente respeita isso, a gente segue, mas as coisas estão acelerando no mundo, né? Essa questão da transição, das mudanças. Então, em algumas situações, quando a gente vê que o trabalhador está se envolvendo, está buscando estudar, está buscando conhecer, está rendendo naquela caminhada, porque ele está se entregando, às vezes a gente consegue dar um auxílio e começar esse desenvolvimento mediúnico um pouco antes. O ideal é toda uma formação, né, de conhecimento científico a partir da doutrina. Mas tem casos que são muito complicados, tem pessoas que chegam com uma necessidade muito grande de trabalhar aquela mediunidade, desenvolver. O estudo é a base de tudo, porque o problema daí é o local onde ela vai estar desenvolvendo. Tem casas onde vão ter pessoas com esse entendimento, essa consciência, e vão conduzir bem. E podem ter outros locais que vão conduzir isso de uma maneira mais complicada, que pode não ser efetiva para aquele médium em desenvolvimento, né? Então, estudo é a base, e buscar casas espíritas com um trabalho respeitável, um trabalho sério, porque daí vai se havendo esse equilíbrio, essa condução, essa ajuda para equilibrar essa mediunidade enquanto não dá para desenvolver, e a percepção do momento certo, onde dá para esse médium começar a trabalhar. Tem mais um tempinho aí? Tem mais algum tempinho, não, né? Pronto, tem mais um minutinho. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Então, eu acredito que nós vamos agora passar a palavra aí para Ana Clébia, né, representante do Lar de Carla. Também quero aproveitar aqui esse minuto para expressar minha gratidão, né, deixar aqui o meu abraço sincero assim ao Lar de Carla, que eu tenho muita admiração e fico realmente, e sei que estou aqui também representando as palavras de Tayane, da nossa felicidade de ter essa parceria, de iniciarmos, né,
esse despertar com a flor da vida. Toda última quinta-feira de cada mês nós teremos esse momento para que a gente consiga despertar realmente com assuntos assim que trazem muito conhecimento, que fazem com que a gente reflita e que a gente busque, né, a cada dia o nosso melhoramento. Então, Ana Cléber, eu passo aí a palavra a você. E aí eu acredito que você vai fazer também o seu agradecimento ao nosso convidado Luiz Gustavo, né, pela brilhante explanação dele e reforçar o convite, né, para a próxima. Isso, pois é, só agradecimento, eu fico muito feliz, como já falei no início, desse programa, né, que a finalidade, o intuito é divulgar, né, essa doutrina, como bem Luiz Gustavo falou, né, que a mediunidade, o dom da mediunidade não é privilégio do espiritismo, né, então a gente precisa, né, falar sobre o espiritismo para que mais pessoas, né, tenham esse conhecimento. E como tem muitas perguntas aí ainda, vamos convidar, né, o Luiz Gustavo para o segundo programa. Tá aceito. Você que manda. E a gratidão do lar de Carla é imensa, imensa gratidão por poder, né, estar aqui no Conexão Espírita com vocês e com o Luiz, para esclarecer, né, as pessoas o que é o espiritismo, o que é hoje sobre a mediunidade, esclarecer as pessoas, e tem muitas perguntas aí, então vamos ter outro programa, gratidão imensa. Numa próxima a gente só faz perguntas e respostas. Exato. Então, muito obrigada e fique com Deus, gratidão imensa a todos vocês. Beijo no coração. Gratidão minha, viu? Um abraço a todos. Pronto, eu vou registrar aqui as perguntas, eu sei que outras surgirão, né? Só registrar aqui, ó, que a Nicinha Siebra diz que está assistindo de Icó pela primeira vez e vai continuar sempre, né? Então, muita gratidão a todos vocês que acompanharam. Mais uma vez, gratidão, Luiz Gustavo, gratidão, Ana Clébia. E nós vamos marcar, sim, né, esse novo dia em que Luiz Gustavo voltará aqui ao nosso programa para responder as perguntas. A você que está acompanhando Conexão Espírita, o nosso abraço sincero, desejo de uma ótima noite, que Jesus ilumine e abençoe as suas vidas. E até quinta-feira da semana que vem.